Graça e paz a todos, estamos aqui novamente para mais um vídeo dessa maravilhosa série Entendendo Paulo. E dessa feita nós iremos falar sobre o conceito de adoção em Paulo, tá? O que é a adoção segundo Paulo? E antes de nós começarmos aqui, é interessante que os teólogos, os exegetas, se divergem, tá? Porque no grego a palavra adoção significa ruiotesia. E ruiotesia, muitos teólogos trabalham com a ideia de filiação, outros trabalham com a ideia de adoção. Então tem essa rixa, né, saudável no meio acadêmico em relação a essa palavrinha ruiotesia. Eu já falei sobre a eleição e sobre a predestinação. Dê uma conferida nos vídeos que você irá gostar, tenho certeza. E partindo aqui, a Deus, ele tem um propósito. Ele tem um plano estabelecido. Eu falei isso nos vídeos sobre a eleição e predestinação. A eleição, Deus escolheu um povo para si. Se você ler as cartas de Paulo, isso fica bem claro. Principalmente em Efésios 1. Deus escolheu entre judeus e gentios, tá? Tribos, raças, povos, nações, etnias, dialetos, para formar um povo, o seu rebanho universal, porque a igreja é o rebanho universal de Deus, que está espalhada nos 4 cantos do mundo, em todas as nações. Se há alguém que crer em Cristo Jesus, que se arrependeu e confessou seus pecados, faz parte da igreja. É igreja, é meu irmão e é seu irmão, mesmo você não conhecendo ela. Tá? E na eternidade será a reunião desse rebanho universal. Então, isso é eleição. Deus escolheu judeus e gentios, tá? Pessoas de todos os credos, de todos os povos. E a predestinação, que significa predeterminar, determinar, antever de antemão, que envolve um plano que Deus planejou, arquitetou, que Deus escreveu antes da fundação do mundo, tá? Isso aí envolve também a predestinação. Outro ponto que envolve a predestinação foi o destino que Deus deu a esse povo, aos eleitos. Mas para acontecer a eleição e a predestinação, Deus teve que adotar. E o conceito de Paulo sobre essa palavra, né, que pode significar tanto filiação como adoção, evidentemente, né, a palavra ruiotesia, grave essa palavra, estude sobre ela, e você vai ter um esclarecimento fantástico, você pode até pregar sobre ela. Estava lendo aqui de uma maneira exaustiva, né, tanto que eu mastiguei, para trazer para você bem, sabe, mastigadinho, para vocês compreenderem, porque o meu intuito aqui não é complicar, e sim explicar, esclarecer, ok? E quando você entende esse conceito de adoção, primeiro você tem que olhar o mundo greco-romano daquela época que Paulo viveu, que era comum a adoção. E quando vários escravos eram adotados pelos seus senhores, porque muitos senhores não tinham filhos. Então eles não sabiam com quem ia deixar a sua herança. Então ia um escravo até o cartório, tá? E quando ele colocava o escravo como seu filho, né? O escravo não andava mais descalço, porque o escravo naquela época, se você visse naquela época uma pessoa andando descalças, sem sapatos, sem sandálias, aquela pessoa era escrava. Era escrava. E agora, quando saía do cartório, né, já como um filho e não como escravo, ele saía calçado. E toda a herança do seu senhor passava para ele. Era passado, né? Era passada para aquele ex-escravo que agora é filho. Então ele tinha todos os direitos. Tinha também senhores que tinham filhos, vários filhos, mas mesmo assim adotava escravos como os filhos, como seus filhos.
e no testamento dele, ele colocava esses ex-escravos, tá? Agora como filhos, para terem direitos a toda a sua herança, ou parte da sua herança, assim como filho biológico. Então, a adoção significa isso, né? É um filho ou alguém que foi adotado, que não era filho, e agora tem os mesmos direitos que os filhos biológicos, que tem a mesma herança ou a mesma parte da herança do que o filho biológico. É a mesma coisa, não muda nada. Então, se o filho biológico tem, o filho adotivo também tem. Então, é esse conceito que Paulo traz, principalmente quando você lê Efésios capítulo 1, você lê Romanos, você lê Gálatas, principalmente Efésios capítulo 1, que ele nos adotou, Deus em Cristo nos adotou. Então, nós não éramos filhos, nós éramos criaturas, segundo Paulo. Nós não tínhamos herança espiritual. Nós não tínhamos nada. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos condenados. Nós iríamos para o inferno. Mas veio o Pai, arquiteta esse plano de salvação na eternidade, né? Escolhe em Cristo judeus e gentios, pessoas, tá, que estão espalhadas nos 4 cantos do mundo. E essas pessoas é a sua igreja, cujo cabeça é Cristo, tá? Ele determinou, tá, o caminho para esses eleitos, que é a glória eterna, que é o céu, que é o estado eterno, que é a glorificação. E ele adotou em Cristo essas pessoas. E ele adotando essas pessoas, tá, e eu faço parte, você também faz parte. Quando ele adotou essas pessoas, ele deu agora, depois que ele adotou essas pessoas por meio de Cristo Jesus, nós agora temos todos os direitos espirituais, toda a herança espiritual, né, que Deus tem, foi transferida, foi passada para nós. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, cujo nenhuma condenação há, aonde o diabo não pode apontar o dedão, não pode julgar, não pode querer ofender, e ele não pode, porque nenhuma condenação há, porque a justiça de Cristo, eu falei aqui sobre justificação no vídeo, a justiça de Cristo, né, foi imputada, foi depositada na minha e na sua conta. Então, quando Deus olha para nós, tá, ele vê a justiça de Cristo. Assim como Satanás também, ele olha para nós, ele vê a justiça de Cristo, ele não pode fazer nada, não pode nos condenar, porque estamos em Cristo. Então, esse é o conceito de adoção em Paulo. Cristo nos adotou. O Pai, em Cristo, nos adotou para sermos os seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos parte da herança espiritual. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para mim e para você. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis. Vocês têm, eu e você tem acesso a essas bênçãos, a essas gloriosas bênçãos. Então não tem por que você se sentir inferior, se sentir menor, porque as bênçãos espirituais, todas elas, você tem direito, porque você agora foi adotado. E todos os adotados também são filhos. E se são filhos, têm os mesmos direitos. Porque Paulo, como judeu, ele entendia isso. O judeu pensava que só ele era filho de Deus. O gentio era porco. O gentio era pagão. O gentio não podia ser, era idólatra, era prostituto, só eles. Deus era só exclusivo. Vem Paulo e fala negativo. O gentio também é filho. Se aceitar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele é adotado e os mesmos direitos que vocês pensam que tem ou tem, o gentio também tem. Então, os mesmos direitos que o filho biológico de um casal tinha, quando alguém era adotado por aquele casal, tá?
ele agora também tinha todos os direitos do que aquele filho biológico. Era a mesma coisa, não mudava nada. Quando o pai morria e a herança era distribuída, era dividida, aquele filho biológico também tinha direito, porque toda a herança do pai foi passada para ele também, uma parte da herança. Foi assim que Deus fez com nós. Foi assim que Deus fez com nós. Foi assim que Deus fez com você. Foi assim que Deus fez com todos. Então, esse é o conceito de adoção segundo o apóstolo Paulo. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? E é tão fenomenal, maravilhoso, né, que às vezes falta palavra para explicarmos ou para falarmos, porque foi um ato divino e glorioso. Se você é filho de Deus, se você foi adotado, né, se essa palavra ruiotesia faz sentido para você, como faz para mim, né, coloque essa palavra, anote ela, estude sobre ela e você vai ver que palavra, que palavra maravilhosa, que palavra extraordinária, que palavra poderosa. Ruiotesia. Nós fomos adotados e nós temos os mesmos direitos, as mesmas bênçãos espirituais, ou todas as bênçãos espirituais estão disponíveis para nós. Se você gostou, e se você gostou de mais um vídeo, deixe aqui nos seus comentários, tá? Deixa aí o seu like, o seu joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receber todas as notificações, ok? Deus vos abençoe. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de extraordinárias obras teológicas, de maravilhosas obras teológicas, tá? Esse canal aqui é para você, é para ajudar você. Deus abençoe. Até os próximos vídeos.